Na noite de hoje, temos a alegria de ter conosco o Jefferson Poncheroli, ele que é vice-presidente do Centro Espírita Allan Kardec da cidade de Itajaí, e dentro dos trabalhos do movimento espírita, ele está como vice-presidente da 13ª URI, que é a URI a qual a Casa de Jesus também pertence. Jefferson irá nos falar sobre o tema compromissos de amor. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a casa e rogamos a Jesus que nos permita o equilíbrio, a harmonia necessária para compreendermos a proposta de reflexão à luz da doutrina espírita na noite de hoje, quando nós vamos falar sobre compromissos de amor. E iniciamos a nossa exposição trazendo como ponto de partida das reflexões um trecho do texto de Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, através de Divaldo Pereira Franco, no livro intitulado Compromissos de Amor, quando ela diz: o sentido e o significado da existência terrena é proporcionar ao espírito, no seu processo de reencarnação, as realizações dignificantes dos seus compromissos de amor. Muitos de nós que somos reencarnacionistas, o princípio elementar da doutrina espírita, muitas vezes acreditamos que a reencarnação nos traz um peso, nos traz uma proposta de pagamento de dívida, de sofrimento, de dor. E a benfeitora espiritual vem nos dizer exatamente o contrário. Ela vem nos dizer que o sentido e o significado da nossa existência é realizar de forma digna os nossos compromissos de amor. E nos perguntamos, que compromissos de amor serão esses? E nós vamos trazer na noite de hoje 2 desses compromissos de amor. O primeiro deles, nós poderíamos iniciar a nossa reflexão em torno da dimensão desse compromisso, quando nós imaginamos que, em determinado momento na nossa existência, algo se modifica no campo do nosso entendimento em torno da vida. Nós deixamos de ser somente nós para compartilharmos uma existência ao lado de outra pessoa. Num exercício diário e contínuo de diminuição do nosso egoísmo, diminuição e renúncia dos nossos interesses para compartilharmos uma existência. Aqueles que já atravessaram esse compromisso de amor reconhecem que foi determinante na existência. Após ele, a grande maioria, nos tornamos pessoas melhores. E é evidentemente que estamos falando do compromisso de amor intitulado casamento. E o que é casamento? Allan Kardec, na questão 695, conceitua casamento à luz da doutrina espírita, trazendo esse conceito logo no enunciado da questão. E ele diz: será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, ele então traz o conceito, a união permanente de 2 seres. O casamento, essa união permanente de 2 seres, é contrária à lei da natureza? E os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Exatamente por ser um elemento social, movidos pela lei de atração, que nos proporciona um aprendizado, uma experiência, um compromisso de amor que vai atenuar o nosso egoísmo. E o benfeitor Emmanuel, no livro Consolador, vai nos falar um pouco mais em torno do casamento, para entendermos este compromisso que trazemos. E ele vai dizer: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação
para manejar as suas próprias faculdades, ou em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. O benfeitor Emmanuel vem nos dizer que o matrimônio, o casamento ou a união permanente de dois seres é precedida por uma programação espiritual. Quando nós estamos no plano espiritual, quando nós vamos planejar a nossa existência futura no corpo físico, nós, seja pela orientação dos espíritos elevados, quando ainda não temos condições de participar efetivamente dessa programação, ou seja, por um compromisso livremente assumido com outro espírito, nós então delineamos a nossa união com outro ser. Nós delineamos no projeto da nossa existência o casamento. Portanto, com outro espírito no plano espiritual, nós estabelecemos um compromisso de amor. Portanto, de regra geral, a nossa união, o nosso consórcio matrimonial, afetivo, não decorre de simples coincidência, de acaso da vida, mas trata-se de um planejamento reencarnatório, onde, através da lei de atração, nós vamos, em determinado momento da nossa existência, conforme houve essa programação, nós vamos, sendo atraídos um na direção do outro, estabelecer então na Terra o compromisso assumido anteriormente. O casamento, por isso, torna uma dimensão extraordinária na sua importância para a nossa existência, porque foi um compromisso que assumimos. Um compromisso, como nos diz a benfeitora espiritual, um compromisso de amor. Portanto, continua Emmanuel, agora no livro Vida e Sexo, falando sobre casamento. O casamento, ou união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. E Emmanuel, então, vem, neste capítulo da obra Vida e Sexo, nos apresentando algumas características determinantes dentro do casamento. Nesse primeiro momento, ele vem nos dizer que é um regime de vivência onde as duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Portanto, um dará assistência ao outro através da confiança. E ele continua: esta união reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração, ou vice-versa, na criação e desenvolvimento de valores para a vida. Casamento estabelecido pelos laços da confiança, da assistência mútua, criação e desenvolvimento de valores para a vida. Portanto, vejamos a dimensão desse compromisso. Estamos juntos nessa existência, através de uma união permanente, de um casamento, para juntos criarmos e desenvolvermos valores, virtudes para a vida. Não estamos juntos para os conflitos, não estamos juntos para uma competição, estamos juntos para a aquisição de valores, virtudes. Imperioso, porém, continua o benfeitor espiritual, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Confiança, assistência mútua, criação e desenvolvimento de valores, responsabilidade recíproca, respeito na comunhão sexual. E ele vai dizer:
Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste, a comunhão sexual injuriada ou perfidamente interrompida costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. E Emmanuel vem nos falar das consequências do desrespeito, desse compromisso que assumimos e que em determinado momento enveredamos para outra direção, desrespeitamos aqueles que compartilham a existência conosco e acabamos estabelecendo problemas e compromissos adiados para o futuro. E Emmanuel vem nos falar do campo da sexualidade. No outro texto intitulado Lesões Afetivas, Emmanuel, quando traz a passagem evangélica da mulher adúltera, quando ela é apresentada a Jesus, e que Jesus de forma alguma julga, e todos vão se retirando, um a um, já que a proposta de Jesus era quem não tivesse nenhum equívoco, pecado, que atirasse a primeira pedra, e todos foram se retirando. Emmanuel vai nos dizer que aquela passagem evangélica é profunda, e não foi ao acaso, porque diz Emmanuel que em matéria de amor e de sexo, somos todos criaturas comprometidas com passado de equívocos, com passado de erros. Como nós nos equivocamos no campo da amorosidade, no campo da sexualidade, diz o benfeitor, nós estabelecemos compromissos para o futuro, porque quando nós lesamos a afetividade daquele que confiou no nosso sentimento, que confiou na nossa palavra, nós acabamos lesando a nós mesmos e teremos no futuro que reparar essa lesão afetiva. Diz mais o benfeitor espiritual que se nós utilizamos de forma irresponsável e consequente da afetividade que o próximo dirige a nós, nós interrompemos essa afetividade porque satisfazemos os nossos interesses no campo do prazer e do sexo, da sensualidade, diz o benfeitor espiritual, nós estabelecemos para o futuro um novo compromisso com aquela criatura, com aquele ser que confiou a nós o seu afeto, o seu amor, para reparar no campo da afetividade. Não é de admirar os relacionamentos tumultuados de hoje pelos equívocos do passado. Por isso o benfeitor vai nos dizer, somos espíritos equivocados no assunto da amorosidade e da sexualidade, porque fomos irresponsáveis e inconsequentes em algum momento na estrada da nossa evolução. E continua ele. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigados adeptos escabrosos. Perante a lei de causa e efeito, inclinadas que ainda são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. Avançamos no tempo, no progresso intelectual da humanidade, nos encontramos num tempo avançado, em que a tecnologia campeia, em que o intelecto avança, e nós hoje ainda precisamos de leis que digam que um homem não pode bater numa mulher. Vejamos como é paradoxal o avanço intelectual e as nossas debilidades no campo da moralidade, no campo da afetividade do sexo. Por isso Emmanuel vem nos dizer, porque há milhões de almas detidas nesses débitos, e que ao contato com uma alma do outro sexo, acaba se desequilibrando, e a sua agressividade, a sua impulsividade é contida pela lei humana, porque não compreendeu a dimensão do compromisso assumido no plano espiritual. E é necessário, como diz Emmanuel,
que essas criaturas não saiam impunes, que elas possam compreender o mal que fizeram, as lesões afetivas que foram ali praticadas em direção àquele cujo compromisso de amor é adiado. E ele continua: os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento, verte para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas confere numerosos ajustes sexuais, sejam eles ou não acobertados pelo beneplácito das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Vejamos a proposta reflexiva do benfeitor espiritual. Não existem no mundo conjugações afetivas, sejam quais forem, sem raiz no passado, sem estar estribada num compromisso assumido de outras existências, um compromisso de reajustamento, de reparação, de construção de valores e virtudes para o futuro. E nós vamos encontrar agora em Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, quando ele dedica um capítulo especial para falar de casamento. E ele vai nos dizer: algumas vezes o lar é um santuário, um templo, onde as almas engrandecidas pela legítima compreensão exaltam a glória suprema do amor sublimado. Em sua maioria, porém, os lares são cadinhos purificadores, onde, sob o calor de rudes provas e dolorosos testemunhos, espíritos frágeis caminham vagarosamente na direção do mais alto. Martins Peralva vem nos falar daqueles lares que são um templo, um santuário, onde a legítima compreensão envolve a todos aqueles que lá habitam. Mas vem nos falar que, na sua maioria, são cadinhos purificadores, grandes caldeirões onde mergulham os elementos para a sua purificação, sob o calor de rudes provas, dolorosos testemunhos. E vamos compreender as rudes provas e os dolorosos testemunhos quando estamos inseridos no seio familiar, nas dificuldades que surgem. E continua Martins Peralva nos trazendo uma classificação de casamentos que é evidentemente meramente didática, mas que nos permite compreender um pouco, à luz da doutrina espírita, os tipos de casamento. E ele vem nos dizer que há os casamentos acidentais, encontro de almas inferiorizadas por efeito da atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. E para aqueles que estavam atentos ao início da fala do benfeitor Emmanuel, quando ele diz que os casamentos são programações espirituais, ajustes e compromissos assumidos na espiritualidade. E Martins Peralva vem nos dizer que há casamentos acidentais. E nós vamos buscar a benfeitora Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar para compreender um pouco desse tipo de casamento que de fato há. E a benfeitora espiritual naquela obra vai dizer que, não obstante a programação que estabelecemos no plano espiritual, nós possuímos o livre-arbítrio. E ela diz que há criaturas que são regidas pelos impulsos sexuais, da sensualidade e dos prazeres. E ela diz que essas criaturas, então, por se equivocarem no campo da afetividade e da sexualidade, podem, de forma irresponsável e inconsequente, iniciar uma união, um casamento, em virtude dessa atração, de uma gravidez indesejada, inesperada, cuja atração muitas vezes foi puramente através do prazer. E ela diz:
Não obstante esse acidente de percurso, essa união acidental, diz ela que há de forma imediata uma reprogramação espiritual. Não significa dizer que por ser uma união acidental que devemos abandonar aquela situação e seguir a nossa existência. Ela diz que há ali uma reprogramação espiritual. Há ali um compromisso que deve ser honrado. E que deve ser honrado na base do amor e do entendimento, da compreensão, da responsabilidade, do respeito, da assistência mútua. E ela diz então que haverá uma reprogramação, uma nova diretriz na existência de ambos, para seguir a sua existência. Há os casamentos provacionais, reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Aquilo que Emmanuel vem nos dizer, as raízes do passado, os nossos desencontros, os nossos equívocos e erros de outras existências, e que nós somos chamados agora, para através de um casamento, que é aquele cadinho purificador, através das rudes provas, dos testemunhos dolorosos, nós vamos alcançar o reajuste, a reparação, o reequilíbrio. Diz Martins Peralva que há os casamentos sacrificiais, reencontro de alma iluminada com a alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. As mulheres, a grande maioria aqui, se enquadrou nesse. Nós estamos aturando esse homem, mas nós homens também podemos ter pensado o mesmo. Casamentos sacrificiais, de forma muito bem colocada no livro Renúncia, através do benfeitor Emmanuel, quando ele vai nos falar de Alcione, um espírito que houver alcançado uma alta hierarquia espiritual, um desenvolvimento, um progresso moral, já habitava outro orbe, quando ouvia uma alma, um compromisso do passado, um amor de outra vida, que houvera ficado na terra, atrelada ao egoísmo e ao orgulho, que pedia um novo compromisso com ela. E Alcione, então, decide retornar à terra, pede aos benfeitores espirituais uma nova existência, porque o desejo dela era retornar, para, através do casamento, promover o ser amado, na base do amor, na base do equilíbrio, para que ele pudesse ascender moralmente. Ou seja, ela sacrificava os seus interesses para auxiliar alguém que ficou na retaguarda. Casamento de almas afins, o reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Aquelas criaturas que, na base do amor e da amizade, puderam construir a própria edificação moral, o próprio progresso espiritual, e que então reencarnam para consolidar a sua afetividade. E os casamentos transcendentais, almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. Como não falar de Allan Kardec, de Hippolyte Léon Denis Rivaio, e da doce Gabi, a sua esposa, o compromisso que ambos traziam, porque quando falamos de Allan Kardec, não podemos deixar de lado a figura exponencial de Gabi, a sua esposa, que se dedicava muitas vezes a responder às cartas, a fazer o trabalho árduo ao lado do codificador da doutrina espírita, almas engrandecidas no bem. O que há em comum desses 5 tipos de casamento, e que nós podemos dizer que já acabou a proposta de Martins Peralva, nós temos que nos encaixar numa dessas propostas, e sem medo de cometer equívocos, diríamos que estamos quase todos dentro dos casamentos provacionais. Estamos no momento de reencontro, no momento de reajuste necessário, mas que é um momento de evolução. Não estamos aqui para aturar o nosso companheiro, estamos aqui para estabelecer valores, virtudes, porque é um compromisso de amor.
E como diz a benfeitora Joana de Ângeles, o sentido e significado da nossa existência é realizar dignamente os nossos compromissos de amor. De estabelecermos, através do diálogo, uma base sólida para o nosso casamento, para a nossa união. Porque, através desse equilíbrio, e a benfeitora espiritual Joana de Ângeles vai nos dizer que, quando algo não estiver bem no nosso relacionamento, devemos sentar. E diz a benfeitora espiritual, abrir o coração um para o outro, falar das suas dificuldades, das suas limitações, das suas necessidades. E a benfeitora diz que assim, num diálogo franco e honesto, baseado na amorosidade, na afetividade, os cônjuges lograrão êxito e felicidade na sua união. Lembramos, um compromisso de amor. Porque é necessário estabelecer essa base sólida da família para podermos entendermos o segundo compromisso de amor, que não necessariamente trazemos nessa ordem, mas escolhemos para abordar na noite de hoje, o segundo compromisso de amor, que são os nossos filhos. Como compreender esses seres que chegam até nós, necessitando dos nossos cuidados, necessitando do nosso carinho, do nosso afeto, que são os nossos filhos. Esse compromisso de amor que assumimos para que eles possam granjear frutos, resultados de valores e virtudes de progresso espiritual e moral. Como nos comportarmos diante dos nossos filhos? Quais os desafios que eles nos trazem no campo da educação? Quando nós vamos observar hoje a educação, há grandes e grandes estudiosos se debruçando sobre a educação das crianças, porque há algo peculiar neste momento que atravessamos, porque se antes os nossos pais, os nossos avós repetiam o processo educativo que recebiam, hoje, tal é o avanço intelectual das crianças, nós não conseguimos mais replicar a mesma metodologia. Os desafios hoje no campo da educação são outros. Hoje nós vamos observar o quanto eles nos trazem de necessidades e o quanto nós somos necessitados de lucidez e discernimento para bem conduzi-los no campo da educação. Nós vamos observar estudiosos nos falando hoje dos pais, muito interessante e peculiar a proposta deles, pais helicóptero. Já ouviram falar dessa expressão? Os pais que ficam sobrevoando os filhos, não perdendo eles do olhar, envolvendo-os numa redoma de vidro para que nada lhes aconteça. E ficamos a refletir as experiências necessárias que eles trazem. E os estudiosos vão falar da síndrome do imperador, dos filhos que mandam em casa, desde tenra idade, dando as regras e disciplinando ou indisciplinando os pais. E nos perguntamos, qual é o nosso papel diante dos filhos? O que a doutrina espírita nos traz para a reflexão, para o entendimento desse nosso compromisso, dessa nossa responsabilidade? E Allan Kardec, na Revista Espírita, de fevereiro de 1864, ele vai nos dizer, no texto intitulado Primeiras Lições de Moral da Infância: de todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela o tanto é, mas quanto mais é alimentada pelos mesmos hábitos da educação. Tem-se a impressão que, desde berço, a gente se esforça para excitar certas paixões que mais tarde se tornam uma segunda natureza, e nos admiramos dos vícios da sociedade. Quando as crianças os sugam
com o leite. O que Kardec nos propõe a reflexão? De todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo campeia. E vai dizer que o egoísmo é alimentado pelo processo da educação. Quem educa os nossos filhos? Somos nós. E nós, de forma inconsequente, acabamos alimentando esse vício do egoísmo. E ele nos diz: tem-se a impressão que desde berço nos esforçamos para excitar certas paixões, os vícios da alma, e mais tarde se torna uma segunda natureza. E nos admiramos com o estado da sociedade, que é fruto da educação. A educação dos nossos filhos, que em conjunto no meio social produzem o resultado que aí encontramos. E nos propomos a refletir e a perguntar a nós mesmos: será que nós estamos excitando as nossas crianças desde cedo ao materialismo, que vai desenvolver egoísmo e desenvolver orgulho? Será que estamos alimentando as crianças a competir umas contra as outras para alcançar o sucesso a todo custo? Ou será que nós estamos compromissados com os valores morais? E para avançarmos no entendimento, vamos trazer um texto de Agostinho. São fragmentos do texto que está no item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Portanto, a doutrina espírita vem nos dizer que as crianças que retornam ao corpo físico são espíritos imortais, multimilenárias existências, trazendo as suas necessidades. E nós temos um papel relevante a desempenhar, porque o objetivo da reencarnação está lá na questão 132, 167 do Livro dos Espíritos. O objetivo é progredir. É o nosso progresso espiritual. Se nós recebemos as crianças sob os nossos cuidados, a nossa responsabilidade é para que eles progridam. E nós o faremos assim através da educação que lhe daremos. Não falamos de educação das escolas, mas a educação moral, como propõe Allan Kardec. Não a educação moral dos livros, mas aquela que produz hábitos saudáveis, hábitos dignos, nobres, que proporciona valores, que cria valores nesses seres que de tão tenra idade já nos apresentam um intelecto tão desenvolvido, mas trazem as suas necessidades morais. E Allan Kardec, Agostinho continua: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então vós mesmos, assediados de remorso, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Portanto, se nós envidarmos todos os nossos esforços no campo da educação, e os nossos filhos
se desviarem do caminho do bem, do progresso, diz Agostinho, no capítulo 5 do Evangelho, que nós estaremos com a consciência tranquila. Mas se for por nossa culpa, nós então observaremos esses filhos no plano espiritual em sofrimento, estabelecendo ali um compromisso para o futuro, desejando uma nova existência, uma nova oportunidade para melhor conduzi-los no caminho do bem. E nos perguntamos, não será essa existência, será a que nós já solicitamos para lhe cercarmos de melhores cuidados, de uma educação moral digna? Será que nós estamos sendo negligentes no campo da educação dos nossos filhos? No livro Vereda Familiar, o espírito Teresa de Brito, que nasceu no interior de São Paulo no ano de 1900, casou, teve 11 filhos, ficou viúva, 3 dos seus filhos desencarnaram, criou seus outros 8 filhos, torna-se espírita, desencarna no final da década de 70, uma trabalhadora incansável do movimento espírita. E quando Teresa de Brito chega no mundo espiritual, ela pede então aos benfeitores da espiritualidade a oportunidade de escrever uma obra, de escrever um livro. E os benfeitores então, consultando aqueles que tutelam o planejamento superior, dizem, depois de um tempo, a Teresa de Brito que sim, ela teria a oportunidade de escrever um livro através da mediunidade. E que seria através de José Raul Teixeira. Teresa de Brito, então, faz um outro pedido. Já que vou escrever um livro, já que me foi permitido escrever um livro, me permitam fazer uma pesquisa de campo. Desejo consultar aqueles meus leitores que estão encarnados, que estão na existência física, para saber quais as necessidades, qual a demanda desses espíritos que estão na jornada terrestre. E os espíritos então dizem a ela que seria permitido a ela consultar os espíritos encarnados. E ela então narra, na introdução da obra, que assim sendo aquecido pelo mundo espiritual, ela consulta centenas e centenas de espíritos durante o desdobramento, a emancipação da alma, durante o sono do sono físico. E diz a benfeitora espiritual que, de forma espantosa, ela consultava os cônjuges sobre as suas necessidades. E os cônjuges diziam a ela que ela escrevesse sobre o casamento, sobre a importância do matrimônio, sobre a importância desse compromisso assumido na espiritualidade. Porque o meu companheiro, porque a minha companheira está com uma conduta equivocada, o seu comportamento está levando a nossa união aos desfiladeiros do insucesso, do sofrimento, da dor, dos equívocos de outros tempos. E diz a benfeitora espiritual, então, que consultando as crianças e os jovens, para saber o que eles desejavam receber de orientação do plano espiritual. E ela diz que, de forma surpreendente, as crianças e os jovens pediram a ela: escreva aos pais, dizendo a eles a importância da educação, a importância da educação moral, a importância do compromisso assumido conosco, das regras, da disciplina, dos valores e virtudes, porque os nossos pais estão amolentados moralmente. Vejamos o que os jovens falam dos pais quando adquirem a plenitude da consciência. Porque, via de regra, deixamos tudo. Desejosos de dar tudo para os nossos filhos, de darmos presentes, não estamos presentes na sua existência, não estamos disciplinando a sua conduta, não estamos dizendo não quando devemos dizer não.
Não estamos estabelecendo autoridade moral. Não estamos ensinando a eles o respeito aos mais velhos, o respeito até mesmo aos professores, aqueles responsáveis pela instrução. Dizem as crianças e os jovens que os pais estamos amolentados morais. Nos perdemos muitas vezes na ilusão da matéria, acreditando que esse intelecto avançado permitirá a eles conduzir no carreiro da existência terrestre um caminho seguro. E nos equivocamos. Estamos criando crianças inseguras e imaturas, irresponsáveis, sem limites, na grande maioria dos casos. Por isso, os pesquisadores, os pedagogos, psicólogos, psiquiatras se dedicam a esse estudo sério. E vão encontrar ali o germe do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que num processo de educação estamos excitando desde berço. Não é de se admirar os resultados da sociedade. Devemos parar para refletirmos um pouco sobre tudo isso, compreendendo que na nossa família estão os nossos compromissos de amor, compromissos estabelecidos no plano espiritual, com o nosso companheiro de assistência mútua, de respeito, de afetividade, de sincera amizade, do diálogo edificante, e com os nossos filhos, a responsabilidade que temos, que é nossa e é intransferível, da educação moral, de promovermos a eles a conquista de valores e virtudes, dos limites, do entendimento de que o real objetivo da nossa existência é o nosso progresso espiritual. E assim vamos combatendo pouco e pouco o materialismo que reina e campeia na nossa sociedade, permitindo aos nossos filhos que, maduros e conscientes, possam discernir o caminho a seguir quando alcançarem, então, a sua maturidade, a sua maioridade. Compreendemos dessa forma que estaremos estabelecendo de forma digna e bem cumprindo o nosso sentido existencial, o significado da nossa vida. Que os compromissos de amor que podemos aqui levar ao campo dos nossos amigos, a amizade sincera, possamos refletir na proposta apresentada pela doutrina espírita a todos nós. Agradecendo a casa pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos, rogando a Jesus que possamos retornar aos nossos lares e observar que ao nosso lado caminham companheiros necessitados de amor e de compreensão, de tolerância e de afeto. Muito obrigado a todos. Obrigada, Jefferson, por essa excelente explanação, nos levando a essas reflexões, né, sobre os nossos compromissos assumidos, esses compromissos de amor.